Olá, senhoras e senhores, meu nome é Wanderson da Honda e esse é o canal Profissional do Consórcio. Hoje falaremos sobre assédio moral. Segue a nossa vinheta. Assédio moral. Tema polêmico, tema complicado, tema muito complexo. Normalmente escutamos muito se falar sobre assédio moral com advogados, com juristas, com os funcionários que sofrem esse assédio moral, mas raramente ouvimos falar de uma pessoa que está em cargo de liderança, em cargo que tem liderados, em cargo que normalmente são as pessoas que podem praticar esse assédio moral, que é aquela exigência abusiva, aquela maneira de tratar que não é a ideal, que é totalmente desproporcional ao que pede naquele momento. Vejam, eu estou fazendo esse vídeo porque eu venho presenciando, na verdade, em um ambiente que eu frequento, que eu consumo naquele ambiente, assédio moral do patrão com os funcionários, praticamente do dono com os funcionários. E é uma coisa assim, meio que vergonhosa, inclusive para nós que somos clientes, a maneira que o cidadão trata seus funcionários. E falando alto na frente de todo mundo, expondo, humilhando. E assim, é muito triste ver aquilo. É muito triste ver aquilo. Não se preocupem, eu tomei total vergonha na cara. Isso aconteceu a primeira vez. Eu meio que não sabia se era com frequência que aquilo acontecia ou se foi uma coisa eventual. Mas nessa segunda vez eu já coloquei na minha cabeça e é o que eu aconselho que todos os clientes que frequentam ambientes assim façam. Nunca mais voltem. Nunca mais voltem nesse ambiente. Eu sei que vocês podem pensar, pô, mas se fechar o ambiente, aquelas pessoas vão perder o emprego delas. Mas eu acredito que a resposta que você tem de não compactuar com a situação daquela. Eu tenho certeza que as pessoas que estão passando por aquilo são pessoas que são até excelentes profissionais, porque para aguentar um negócio desse é porque precisam muito e com certeza vão arrumar emprego em outros lugares caso aquele ambiente venha a um processo de fechamento por falta de clientes. Mas não dá para compactuar. Eu sei que é complicado, o cliente também não vai querer chegar e arrumar confusão com o dono, criar uma polêmica maior, porque é uma situação complexa. Então, paga, sai e não volta mais. E é o conselho que eu dou para você como cliente. Não volte mais em ambientes assim que você vê patrões ou até proprietários destratando funcionários, porque você está dando dinheiro e lucro para um completo idiota, um imbecil, uma pessoa completamente frustrada, uma pessoa infeliz e uma pessoa que não merece a sua escolha. Tem outras opções, procure outras opções e outros lugares. Então, falando diretamente para o assediado, a pessoa que está sofrendo esse abuso. Vejam, no passado eu também passei por isso como funcionário. Eu trabalhei em um supermercado aqui em Sergipe e o abuso que tinha nesse supermercado era uma coisa até fora do normal. Eu não vi em outros lugares isso acontecer como acontecia naquele lugar. Eu sei que você aprende muito porque você fica muito alerta, você fica com muito receio de errar, mas você fica alerta das maneiras erradas, de uma maneira que não lhe ajuda, que só lhe deixa doente mentalmente, e quando a mente fica doente, o corpo fica doente também, e não é o ideal você aprender dessa forma. Eu sei que emprego não se dá para ser pai, mãe e tal, não. Tem a sua seriedade, tem a sua responsabilidade, tem os momentos de chamar a atenção, mas tudo tem um limite e você não pode ultrapassar esses momentos, você não pode fazer uma pressão psicológica naquele seu funcionário muito além, de uma maneira que vai deixar a pessoa completamente doente, completamente desamparada. O que passou, vejam o tamanho que era a questão de pressão psicológica nesse estabelecimento onde eu trabalhei.
algumas pessoas que não eram nem do setor dessa pessoa, eles não desejavam que aquela pessoa saísse da empresa. Eles desejavam que aquela pessoa morresse. Pessoas que diziam, fulano morreu, morre todo mundo, menos fulano de tal. Vejam o quanto a pessoa era odiada. Graças a Deus, Deus me ilumina que eu nunca cheguei a ter um pensamento tão radical como esse. Mas eu também passei meses muito difíceis e no final eu não aguentei, eu acabei pedindo demissão. Vi que não deu pra mim e foi assim, foi uma coisa complexa, porque eu já era magrinho, perdi 9 quilos em 8 meses, então vejam como isso me afetou. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Eu não considero que contribuiu em nada na minha vida, não vou dizer que foi um aprendizado, foi quase um terrorismo. Então assim, eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é passar por isso. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Eu sei também que a gente tem que analisar o que é receber cobrança, receber pressão de um assédio, de uma coisa mais fora da caixinha ali. Emprego tem a sua responsabilidade, você não está em casa, você não faz o que você quer, não é do seu jeito, não é como você quer. Tem toda uma estrutura. E é uma máquina, é uma engrenagem. Quando você não faz o seu serviço bem, vários outros setores se prejudicam por causa daquilo. Então não é só você que está se prejudicando. Você está prejudicando várias pessoas. Várias pessoas vão ser afetadas, às vezes, pela sua despretensiosidade, sua falta de atenção, sua falta de compromisso. Então sim, você vai ser chamado a atenção, isso é completamente normal. Você vai ser questionado, você vai receber uma cobrança. Então isso é totalmente normal, não confundam isso com assédio, porque hoje a gente vive em uma sociedade muito reprimida, muito sensível. Então, muitas vezes quando você fala alguma coisa um pouco mais dura, a pessoa pode ficar extremamente chocada, extremamente triste, magoada. Então, nós que trabalham com liderança, com muitas pessoas, a gente tem que saber muito como controlar isso, como falar, como tratar os seus colaboradores, porque mais do que nunca isso virou essencial. Aquela figura do patrão que brigava, que falava alto, que xingava, isso aí morreu, isso aí acabou. E o patrão hoje, o líder daquele setor, o líder daquela empresa, tem que ter um excelente autocontrole, porque se você falar de uma maneira mais perversa ou mais cruel com o seu funcionário, com certeza ele vai sair da empresa e procurar um outro emprego. Para você que está passando por essa situação, eu sei que muitas vezes as pessoas passam por essa situação porque precisam bastante. Tem a sua família em casa, tem as suas despesas, tem as suas dívidas, tem suas contas. Então, a gente sabe o sofrimento, a gente sabe o que é precisar, o que é ter necessidade, e que você não vai poder simplesmente abandonar o seu emprego e ir para outro, e agora o que eu faço, eu não sei o que, eu vou passar dificuldade. O que eu aconselho é o seguinte: viu que não está dando mais para você, viu que aquela pessoa é o instinto dela, que ela não vai mudar, tal, não cause problema, não arrume confusão, não vá para o confronto. Isso é a pior estratégia possível. Eu não estou falando para você baixar a cabeça. Você tem que se respeitar e você tem que impor respeito. Eu aconselho isso a todo mundo a fazer isso. Mas no ambiente que você vê que chegou a esse ponto e que não vai melhorar e que isso pode vir a acontecer novamente, comece a procurar outro, sem sair do que você está. Caladinho ou caladinha, vá lá, procure outro emprego. Chegou, contratou, a pessoa, olha, tá certo, que dia eu começo, tal dia você começa. Na hora que você tiver uma definição, que você já saber que dia você começa, chegue na sua empresa, agradeça e encerre o seu vínculo, encerre o seu ciclo. Peça demissão, se tiver uma carteira assinada, dê entrada na sua documentação. Eu sei que tem todo um processo que você tem que fazer documentação para lá, documentação para cá, e você chegar em cima da hora é um susto e vai ter toda uma burocracia. Mas para pessoas que estão passando por essa situação, eu acredito ser a melhor opção. O cara que está passando sufoco no trabalho é uma pessoa que não pode ficar desempregada. É uma pessoa que com certeza está passando por aquilo,
Porque ele sabe que pior do que aquilo é você chegar em casa e não ter o sustento para sua família. E isso sim é uma coisa horrível para aquela pessoa, que ela não vai conseguir aceitar. Então, se ela sair para depois procurar outro, aí ela já sai de um ruim, não encontra outro e depois se desespera. É aí onde muitas coisas acontecem, como a gente está vendo tantas coisas acontecendo. Então, se você se viu nessa situação, comece a procurar outro, caladinho, não comente nada com ninguém, não faça barulho, não faça zoada. Encontrou outro, comece segunda-feira, sexta-feira lá no outro trabalho, olha, obrigado, eu tô saindo. Não reverta, não seja, porque a pessoa às vezes fica, não se preocupe, eu vou melhorar, eu vou mudar, é porque às vezes eu tô de cabeça quente. Não, obrigado, eu já acertei com a outra pessoa e segunda-feira eu começo lá. Saia e siga a sua vida e comece no outro emprego. Você vai pegar de um, você vai sair para o outro, você vai continuar trabalhando, não vai mudar suas contas, você vai ter todo um processo burocrático, mas pelo menos você vai resolver aquela sua situação momentânea e vai para um outro, começa uma vida nova. Pelo seguinte, a pessoa que faz uma coisa dessa, ela tinha que analisar muito bem e imaginar o que não passa na cabeça desse pai de família ou dessa mãe de família quando ele chega em casa e vê os filhos dele. Ele pensa, porra, eu era uma pessoa tão orgulhosa, eu era uma pessoa tão forte, eu tenho que estar passando uma humilhação daquela. Às vezes por uma pessoa que nem tem tanta capacidade, às vezes foi por uma pessoa que foi indicada por um cargo de amizade, porque é parente de alguém, que não sei o quê. E você tem que passar toda aquela humilhação, você sabendo que você é uma pessoa capacitada, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa honesta, trabalhadora. E você está tendo que passar certas situações, você olhar para os seus filhos e falar assim, porra, mas eu não posso sair, porque se eu sair, essa criancinha pequena aqui vai passar dificuldade. Olha em que situação você coloca um trabalhador. E não precisa nem eu querer explicar o que é assédio moral ou o que não é. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe que se um funcionário não está andando na linha e você não quer perder aquele funcionário, você chega a ele e chama a atenção dele. Pô, cara, é assim, vamos pra cá, vamos assim, você tá errando isso aqui, vamos fazer desse jeito, não sei o que e tal. Você tá prejudicando toda a equipe. Você tem que clarear a mente dele. Agora, a gente sabe o que é um assédio moral. A gente sabe que quando uma pessoa encarna na outra e ali você tira o sossego da pessoa e você faz isso de propósito, você começa a perseguir, você começa a colocar defeito em tudo, você começa a questionar a pessoa, expor a pessoa, humilhar a pessoa na frente de outras pessoas. A gente sabe o que é. E quem faz isso sabe, mas às vezes faz para tirar alguma frustração interna. Às vezes para diminuir a pessoa, porque tem algum tipo de inveja, tem algum tipo de birrinha. Faz para usar o seu cargo para diminuir aquela pessoa, para humilhar, ou para tirar as próprias frustrações, não tá infeliz com a vida e joga nas costas do funcionário. Porra, cara, não faça isso. Não faça isso. Ah, mas é isso que a empresa gosta. Não, não tem nenhuma empresa que goste disso. Você pode dar resultado sem ser um idiota, sem ser um completo imbecil. E vou lhe dizer, a vida ela é muito justa. Se você faz isso com alguém, com certeza alguém um dia vai fazer isso com você. E vai fazer 10 vezes pior. Porque se você não teve dó de ninguém, por que as pessoas vão ter dó de você? Você judiou todo mundo a vida toda. Quando chegar a sua vez, a galera vai passar por cima de uma forma tão radical, com um rolo compressor, e não vai nem olhar para trás. Porque você é um idiota. Você é um imbecil. Você tratou mal todo mundo sua vida toda. E você acha que você está abafando. Você acha que aquilo é bom, que chama atenção, que você mostra poder. Que poder? Tem gente que consegue dar ordem só de olhar, só de falar, vamos por aqui. Todo mundo vai. Todo mundo vai. Você não é líder, você foi colocado aí. Não sei porquê. Não sei porquê. Não deveria estar aí, não deveria estar aí. Você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com gente. E eu digo o seguinte, tem vários perfis. Tem aquele, pronto, meu antigo supervisor, ele é muito brincalhão, ele é muito amigo, ele é muito próximo, tal, brinca, vai para as festas. É o perfil dele. Eu já tenho um outro perfil, eu já sou mais na minha, eu já sou mais de dar conselho. Parece aquele tiozão que quer dar conselho. E os dois são perfis diferentes, mas os dois fazem um trabalho bem parecido. Chama aquele cara para você. Você pega, chama o cara, não pressiona, não dá sufoco. Eu me lembro que ele dizia,
Vantos, eu quando era vendedor não gostava de pressão, por isso que eu não dou pressão nos meus vendedores. Eu penso da mesma forma. Eu quando era vendedor, eu odiava pressão. Eu odiava pressão. É claro que se chegasse uma hora, faça por aqui, vá por aqui, eu seguia, mas eu odiava pressão. Então eu não pressiono os meus vendedores. Eu mostro, olha, isso aqui, olha. Eu jogo. Eu vou jogando assim para ver se ele se manca, não diretamente. Pelo seguinte, de uma empresa inteira, quem você acha que quer vender mais? É o vendedor. O vendedor ganha comissão em cima daquilo. Para ele vender uma pop, já é uma dívida a menos paga. Então, de todo mundo ali, quem mais quer que vender é o vendedor. De todos. Aí você acha que você colocando pressão naquele cara, ele vai produzir mais? Ele não vai. Ele já se cobra enormemente. Só que às vezes ele se cobra tanto que ele perde o caminho, que ele perde o que ele tem que fazer, que ele perde uma dica, que ele perde uma visão. Às vezes ele está tão que ele não consegue enxergar na frente dele. Aí você chega e você clareia. Olha assim, olha assado, vá por aqui, é desse jeito. E não, cadê? E aí as vendas? Tal. Eu soube de um cidadão aqui que perdeu, que não está mais trabalhando na empresa, que ele ligava, ele fazia videochamada para saber o que o vendedor estava fazendo. Meu Deus, que loucura! Chegava de tarde, aí você tá trabalhando, não, eu vim aqui em tal lugar, tá certo, faça uma videochamada para eu ver. Ai, que loucura! Como é que o cara chega e faz um negócio desse? Eu fui vendedor, eu sou vendedor até hoje, eu sei que o vendedor trabalha com liberdade, deixa o cara à vontade. Deixa o cara criar, deixa o cara sentir prazer em fazer aquilo. Ele vai produzir. E outra, ninguém aqui é ingênuo, todo mundo sabe como funciona o campo de vendas. Campo de vendas é produção. Se você não tem produção, uma hora você vai ser removido porque você dá mais custos do que lucro. Então o funcionário sabe daquilo, o vendedor sabe disso. Não precisa você ficar o tempo inteiro em cima dele. Se você não vender, eu vou ter que tirar. Você vender, eu vou ter que tirar você. Se você não vender, se você não vender, se você não vender. O vendedor sabe disso. Quem mais sabe disso é ele. Quem mais tem medo disso é ele. Eu escuto casos nos cursos que eu dou de pessoas que toda semana vão para a sala da gerência. Pro cara, cadê as vendas? Cadê a venda? Cadê? Não vai sair. Você está prejudicando essa pessoa. Aí é que ela vai travar mesmo. Ela vai trabalhar com medo. Ela não vai conseguir atender bem, ela não vai conseguir ser criativa, ela não tem felicidade para trabalhar. Se chegar a um ponto de dizer assim, olha, não tá bom nem para a empresa nem para você, que você não tá vendendo, não tá ganhando comissão e a empresa tem os seus custos. Você chega e tira. Fala assim, olha, você vai sair. É melhor, a pessoa sabe, não precisa você passar meses no pé da pessoa. Chega e mostra o caminho, fala, rapaz, tá acontecendo alguma coisa, você tá precisando de ajuda, o que é que você tá precisando? Vamos lá. Você quer fazer uma viagem, eu te levo. Você está pensando do quê? Vamos lá, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Beleza, mas deixa a pessoa à vontade. Quando uma pessoa está nessa situação, você chega para dar apoio. O que é que você está precisando para lhe ajudar? Não é, e aí, essas vendas vão sair ou não vão? Meu Deus, isso só faz aquela pessoa que esqueceu que é vender. Esqueceu que é estar no sol, na rua, levando um não de cliente. Pronto, eu estava esses dias olhando os comentários do canal e um cidadão colocou lá, isso aí é um roubo. Olha, pô, você tá trabalhando de forma honesta, você tá ali, tal. A gente sabe que se você comprar uma coisa parcelada, vai aumentar, o preço não vai ser o mesmo no preço à vista. E consórcio, ainda entre todos, o mais barato ainda é consórcio. Consórcio, qual é o que parcela para 80 meses com a taxa que o consórcio cobra? Não tem nenhum. E o cara é um roubo. Então veja o que um vendedor passa. Isso aí a gente passa diariamente na rua, com as pessoas falando. Aí a pessoa tomando sol, chuva, frio, e escutando desaforo, e tendo que, não é assim, tá, não sei o que. Aí quando chega, passa um dia, não tem produção, em vez de receber um acolhimento, chega um cara, cadê as vendas? Você tá fazendo o quê? Deixa eu ligar pra você pra ver o que você tá fazendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu acredito que na Honda, raramente, eu vi poucas vezes, mas essa questão de assédio assim moral da pessoa brigar, xingar, eu vi pouquíssimas vezes. Então a empresa valoriza muito essa questão do tratamento humano, mas eu vejo em muitas outras empresas. Então esse recado que eu dei não é só para quem é da Honda, geral.
Se algum dia você se sentir num ambiente que você vê que não dá para você, faça isso que eu lhe disse, procure outro, sem problema, saia, obrigado e vá pro próximo, porque às vezes você levantar uma polêmica ali maior do que o necessário, isso aí cabe a você decidir, mas se você levantar uma polêmica, isso vai lhe acompanhar pelos outros empregos. Então pode não ser benefício. Então saia, vá para o outro, continue a sua vida, continue o seu trabalho, dê todo o potencial que você tem na sua outra empresa, valorize até muito mais ela, porque você pensa assim, ó, eu vi o que eu passei naquele outro inferno, então para isso aqui eu vou dar minha vida, eu vou trabalhar bastante, eu vou ser grato dobrado. E segue sua vida, segue seu caminho, vai trabalhar, mantenha suas contas pagas, mantenha a sua família paga, aprenda com isso, porque você pode tirar o que não, eu vou montar o meu, para eu não ter que passar nunca mais por aquilo que eu passei. Eu incentivo muito o empreendedorismo, as pessoas montarem o seu emprego, virarem patrões, para quando você for um patrão, você se lembrar daquilo que você passou e você nunca fazer um negócio daquele com um funcionário seu. Você falar assim, não, eu vou ser um excelente patrão, para eu não ser tão idiota quanto aquela pessoa foi comigo quando ele era meu líder e eu era liderado por ela. Certo? O mundo é muito complicado, o mundo é muito complexo, tem muita coisa que acontece, tem muita pessoa, gente infeliz que testa a nossa mente, que testa a nossa fé, e a gente tem que continuar, e assim, parece que o diabo vem para testar as pessoas, para isqueirar, para ver assim, vamos ver até onde ela vai, Meu conselho é não perca a cabeça, dignidade, sai fora, vai pro próximo, e barco para frente, e deixa aquela pessoa lá que a vida vai ser com certeza muito justa com ela lá na frente, mas entrega na mão de Deus, não desejo mal a ninguém, corre atrás do seu. Eu sei que o que você está passando é um momento difícil, eu sei que o que você está passando às vezes falta força, porque às vezes nem seus familiares entendem, dizem assim, pô, você está num emprego tão bom e você ainda está reclamando, só sabe você o que você está passando. Então, haja com inteligência. Controle o seu emocional e haja com inteligência. Eu desejo o melhor do mundo para você. Você está passando por isso. Eu já passei, eu sei o que você está passando. Não se entregue, não se abale. Não deixe isso tomar conta de você. Procure um novo caminho, procure um novo objetivo, procure uma nova casa e vá ser feliz que você merece. Certo? Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.